Boa noite a todos, caros companheiros, caras companheiras que se sintonizam neste nosso humilde canal, onde estamos procurando estudar as obras de Joana de Ângeles, na sua série psicológica, em parceria com Divaldo Pereira Franco. Nós estamos estudando o livro que intitula-se O Ser Consciente. Nós estamos na 7ª parte deste livro. Este livro é dividido em 10 partes. E nesta 17ª parte, nós estamos estudando os mecanismos de fuga do ego, ou seja, aonde ele procura se mascarar. Mas para podermos dar continuidade nesse nosso estudo, nós vamos permitir aos nossos corações um momento de serenidade e de introspecção. Procure respirar profundamente. Se conseguirem reter um pouco o oxigênio nos pulmões, retenha-o e depois expire calma e tranquilamente. Desculpem, mas é tão bom. Muito bem. Mecanismos de fuga do ego. Já citamos alguns, já estudamos alguns. E nesta noite nós vamos estudar um outro mecanismo que intitula-se racionalização. Racionalização como um mecanismo. Segundo Joana, esse é um dos mais complexos. Todos são complicadinhos, mas este é mais complexo. Por quê? Porque pega o erro e acredita-se em ser a verdade. Pega a mentira e aplica-se como sendo a verdade e defende a tese até o fim de que é verdade. Mas é uma mentira. Um mecanismo de fuga. Ela inicia primorosamente. Vamos ler. A racionalização, segundo ela, é um mecanismo de fuga do ego de maior gravidade, por buscar justificar o erro mediante aparentes motivos justos.
que degeneram o senso crítico de integridade moral, assumindo posturas equivocadas, perniciosas. Sempre há razão para acreditar-se favoravelmente os atos, mesmo os mais irrefletidos e graves. Olha, vou repetir. Sempre há razão para acreditar-se favoravelmente os atos, mesmo os mais irrefletidos e graves, através de razões apresentadas que não são legítimas. Essa dicotomia, o que é e o que não é, torna-se um mecanismo perturbador, por negar-se o real a favor da imaginação. A pessoa cria um palácio, entra dentro desse palácio, vive dentro desse palácio, mas esse palácio é um casebre, com todo respeito, de pau a pique. Não é real. Quantas pessoas se entregam a esta ilusão? Porque o ego, por sua vez, ele é muito hábil, ele é muito meticuloso para fazer as suas articulações e solapar a criatura, impedindo-a de verdadeiramente caminhar para o bem, trazendo-o para viver na ilusão. Quantas e quantas pessoas... Francisco, mas será que conseguem viver? Conseguem. Conseguem viver. Por quê? Porque eles criam um mundo que não é real. Esse mundo irreal, que não é verdadeiro, passa a ocupar um espaço grandioso na sua vida, fazendo com que ele imagine que o que não é real, o que não é verdadeiro, é verdadeiro. Entende? Nós já vimos casos de pessoas assumirem uma gravidez psicológica. A pessoa tem toda a sintomatologia de uma pessoa grávida, mas não está grávida. Tá certo que é um caso atípico, não é um caso de mecanismo de fuga do ego, é uma patologia, tá entendendo? Mas a pessoa, existem pessoas que sobrevivem assim. E as pessoas que criam doenças e vivem à custa de medicamento e não estão doentes, estão ficando doentes. Por causa do quê? Por causa do ego. O egocentrismo, a pessoa chama para si a atenção, porque necessita de viver aquela ilusão. E da pessoa viver nessa ilusão, ela vai criando situações muito delicadas e comprometedoras, não é? E pessoas que fazem ações econômicas, é o que mais tem. Dizer o que é
E na verdade não é. Não é. A pessoa se diz rico, entende? Mas não é, coitado. É um pobretão, ele traz um trauma da sua infância por ter sido vivendo numa família humilde, simples, de pais trabalhadores, agricultores pequeninos, mas a pessoa não aceita. Não aceita. E com isso cria ilusões. Ah, meu pai tem uma fazenda. Tudo bem, tudo bem. Qualquer pedaço de terra pode se transformar numa fazenda, psicologicamente. O pai tem lá meio aquele de terra onde planta abóbora, né? E vive das abóboras, porque trabalha de sol a sol, né? Mas aí a criança psicológica do seu filho fala que o pai é fazendeiro. Coitado. Com isso, ele gasta dinheiros na compra de roupas para alimentar aquela ilusão. Chapéu de boiadeiro, calça justa, botinão, cinturão, é a máquina da ilusão. E a pessoa sofre. Mas nós vamos voltar. Estamos iniciando este capítulo que trata da fuga do ego, a racionalização. Voltaremos mais um pouquinho.